pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 6 derrotas, 6 empates, 276 vitórias e 2.499 de rating. A não ser que eu perca a partida ou empate, de hoje não passa. Estamos para chegar em 2.500, depois de quase 300 partidas aqui na série. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele joinha, daquele like que é bem importante e considere também se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, que eu acho bastante improvável. Vamos lá, soltar o desafio aqui de 10 minutos, 200 pontos para cima, aliás, 200 pontos para baixo, e para cima tá no ilimitado, buscando alguém de 2.299 para cima. Apareceu nosso amigo da Croácia, Smaragunik. Cavalo F3, beleza. Então, como vocês já sabem, vamos usar aquele repertório com cavalo F6 e E6. Cavalo F3, cavalo F6, G3, beleza. Esse já é um lance que coloca algumas questões, né? Na última partida, eu joguei com aquele, ou último, penúltimo, eu joguei com aquele plano de jogar B5 rápido, mas o adversário já tinha se comprometido com o D4, que me ajuda a controlar um pouco melhor as casas aqui. Com o peão em D4 funciona melhor o B5. Com um peão em D2, ele pode fazer um D3 e E4, talvez, limitar meu bispo. Mas é possível também. Então eu até posso jogar B5, é um pouco alegre demais, mas eu vou jogar B6. Aqui B5 talvez seja um pouco impreciso. Posso fazer E6, claro, mas aí bispo G2, eu tenho um pouco de dificuldade de jogar B6, eu vou ter que jogar um esquema com D5. Tá excelente também, talvez seja o melhor de todos, inclusive, mas foge um pouquinho do esquema que eu estava mostrando. Então eu vou jogar B6 aqui. Bispo B7, vamos ver aqui tá o bispo. E agora E6, né? D3 é interessante, porque ele vai conseguir aí... jogou C4 agora. Se eu jogar bispo E7, eu obedeço bastante aí o padrão da Índia da Dama, mas o bispo já definido em B7. Tudo bem, ele não foi para 6, que é um detalhe. Mas o bispo estaria em B7, que também está totalmente aceitável. Mas eu gosto de jogar C5 aqui, porque como eu já expliquei também, uma das ideias da Índia da Dama, né, quando o branco já montou o centro com D4, é justamente fazer essa troca do peão de C pelo de D. Então eu posso me antecipar aqui. Se ele jogar D4, eu troco. O duplo fianqueto aqui é uma opção boa para ele. Cavalo C3 e agora bispo E7. D4 é uma linha teórica aqui, para tomar de dama, que é o lance correto. Se ele tomar de cavalo, exatamente como eu já joguei uma partida recente aqui, a última penúltima, né? Eu troco os bispos em G2. Deixa ele jogar e eu explico melhor. Mas enfim, se ele jogar D4 eu tomo em G2, e aí rei toma dama C8, que é uma ideia que eu já mostrei para vocês. A dama substitui o bispo aqui na diagonal, né? Porque eu vou aplicar o cheque em G2, eu ganho tempo com a dama. Jogou E3. Ele quer jogar com D4, mas acho que não vai ser uma ideia muito boa aqui. Vou fazer o roque. Ele quer jogar D4, quer tomar de peão. Quer dizer, jamais vai ser uma ideia ruim também, né? Ah, não, faz sentido até esse lance. Lance curioso, E3. Será que eu devia ter pegado a iniciativa com D5 já? Não, mas aí, vai, não sei. É que minha ideia inicial aqui seria tomar e jogar D5. Justamente o quê? Para tentar isolar esse peão. O problema é que aí cavalo E5, né? Seria um lance chato. Vamos dizer que eu tomo D5. Se eu isolar esse peão, eu tô muito bem. Peão de D4. Eu tô numa versão excelente de um peão isolado. Inclusive, vou tentar lembrar de falar um pouco isso na análise, né, como é importante o conhecimento de alguns padrões estratégicos típicos, tipo peão de dama isolado, por exemplo, né? Porque eu pego uma versão dos sonhos, meu bispo já na diagonal, bloqueando em D5, o bispo dele em G2, né? Porque geralmente o peão isolado de dama, esse peão isolado típico, o branco tenta fazer um ataque na ala do rei. E aí o branco tá totalmente longe de qualquer tipo de ataque, né? O bispo tinha que estar nessa diagonal, enfim, outro tipo de posição, né? O problema é que quando eu tomar D5, ele faz cavalo E5. E fica essa tensão chata na diagonal. Eu não consigo jogar DC4, tá caindo meu bispo, né? E um lance tipo dama C7, dama C8 já começa a ficar meio
né? Vai ter uma coluna aberta aqui, eu não tenho tempo de fazer tudo o que eu quero. E ele tá ameaçando D5. Interessante esse lance dele. Vem E3, que lance curioso. E3, tá bom. Eu posso jogar D5 direto, que é um pouco sem graça. Porque esse cavalo E5, ele não tá vindo com bispo G5, pelo menos, né? Se tomar, eu tomo. Hum, interessante, hein? Cavalo A6 é um lance possível, mas aí D5 é chato. Se ele jogar D5 e E4, eu tô pior aqui. O que, que eu tenho de opção, então? Se eu tomar, eu não tô vendo como é que eu vou fazer de lance bom depois de peão toma. Talvez. É, eu vou tentar uma ideia um pouco. Ah, eu tenho uma ideia bem interessante aqui. Eu vou tomar e dama C8, talvez. Essa seria uma combinação legal de lances, porque ameaça o peão, é bem concreta a ideia. Se ele jogar tipo dama E2, aí D5. E garanto que no próximo lance eu vou tomar D pro C4, porque eu tô defendendo meu bispo, né? Legal esse lance, mas eu não vejo outra opção boa, porque tomar em D5 parece meio chato, né? Tô com 5 minutos já, Jesus Cristo. Eu vou jogar dama C8 aqui. Porque dama C7 o cavalo vai entrar com o tempo aqui, né? E se ele jogar D5, eu vou jogar dama pro C4. D6 eu tenho bispo D8, então eu vou jogar dama C8 aqui. Parece uma resposta boa. Ele vai jogar um dama E2 normal, eu acho, aqui. Mas agora eu consigo jogar D5 e no próximo lance eu tomo. Né? Eu não fico essa tensão chata na diagonal. Então por que me incomoda essa tensão chata, né? Porque também é uma ideia típica. Nessas posições de Índia da Dama, meio de catalã, se eu fecho com D5 aqui, vem um cavalo E5 e eu fico meio incômodo, né? Então aqui eu ganho um tempo no peão, que ele tá solto. E a não ser que ele sacrifique o peão aqui, eu vou conseguir jogar D5 no próximo lance. Dama E2 e agora D5. E agora eu consigo o que eu queria. Eu não vou garantir que eu vou isolar o peão dele, porque ele tem B3. Mas aí vai ficar um peões colgantes, que eu também não acho que é grande coisa pra ele, não. Tomou e agora eu tomo de cavalo, essa posição que eu queria. Tomara que ele tome aqui, porque aí eu consigo fianquetar minha dama, né? Que era o que eu queria. Bispo D2 deve ser um lance melhor, minha dama vai se sentir um pouco desconfortável aqui. Agora, se ele tomar, eu tô muito à vontade aqui nessa posição, né? Tô tranquilaço se ele tomar em D5. É, jogou bem. Minha dama vai encontrar um pouco de desconforto aqui. Talvez cavalo A6 e dama D8, paciência, né? Eu não consigo. Olha só a diferença, né? Se ele tomasse aqui, bispo toma, eu tenho um jogo muito harmônico, né? A dama em B7, ela fica segura, ela dobra na diagonal, toca no cavalo, fica de olho no bispo também. Bispo D2. Ah, não, mas ele pendurou, eu tenho esse, né? Ah, não, mas minha torre vai cair depois. Peraí, como é que é isso aqui? Ah, eu tenho o bispo A6 direto, então. Não é tão claro. Tá, cavalo C3, BC3. Bispo A6 ganha qualidade, né? Só que ele joga, por exemplo, até dama E4 ele pode jogar, né? Vamos dizer que ele jogue. Ah, não, mas. Tô um pouco confuso aqui. Toma, bispo A6. Dama. Se dama E4, toma em F1 mesmo, né? E aí, se dama 8, eu troco em G2, eu tô no mínimo pouquinho por cima, né? Vou ter um dama C4, dama, sei lá onde. Toma, bispo A6. Se ele jogar dama E3, eu tomo em F1, e ele não consegue tirar o cavalo que eu tô tomando aqui, né? É, a opção seria jogar tipo um cavalo D7, assim, ou cavalo A6. Cavalo D7 é bem seguro, na verdade, né? Tô em cima em dama D8. Agora, eu acho que eu tô, porque bispo A6, cavalo B5 ele joga direto, né? E aí dama D7 A4, e eu não sei se eu tô gostando dessa brincadeira, né? Bom, até estaria bom também, né? Dama D7 A4 e cavalo C6. Também tá ok, né? Agora se eu tentar ganhar mesmo material, toma bispo A6. Ah, dama E4 é um candidato, né? Bispo F1. É, vamos jogar cavalo C3, vai. É aquela mesma situação que já aconteceu tantas vezes aqui, né? Que se tem uma posição agradável,
Você não precisa entrar numa bagunça, você não precisa ir pro desequilíbrio, mas aí você não se aguenta às vezes, né? Vamos ver. Eu não gostei disso aqui. Joguei e não gostei. Talvez até dê certo, mas é que a tropação era tão agradável, né? Tão confortável. Jogou a dama ali, eu vou tomar a torre. Eu sei que tá caindo a torrinha 8 aqui. Eu acho que ele tem que tomar a torre mesmo. Eu não vou conseguir prender essa dama tão fácil, mas eu acho que no mínimo eu tô numa posição mais agradável. É que essa simplificação, na verdade, acho que é ruim pra mim. Me empolguei aqui, né? Tinha que ter jogado sólido, cavalo D7. Também seria mais legal porque manteria uma posição mais típica também, mais padrão, né? Vantagem posicional, seria uma posição para trabalhar. Então acontece muito isso. Você tem uma posição estável, boa, mas às vezes surge aquela. Dá para aplicar para a vida também, né? Você tem uma situação estável, boa, mas aí surge aquela tentaçãozinha para você conseguir uma coisa mais imediata, né? Vamos tomar em G2. Eu vou jogar o super sólido cavalo C6 aqui, né? Eu pensei em dama A6, mas é bobagem, né? Ele vai para até ter D5. Eu nunca vou prender essa dama dele, né? Vou fazer cavalo C6, então é isso. E pior que eu nem tô na formação ideal aqui pra bloquear em D5, né? Mas eu tô melhor, claro. Esse final é um final super típico também. A tendência é que isso aqui empate sempre, porque essa vantagem não é suficiente pra mim. Só o peão em D4. Eu tenho vantagem aqui, né? O peão dele tá fraco, eu não tenho nenhuma fraqueza. Mas anota aí no caderninho também. Peão isolado, pro lado que tá enfrentando o peão isolado pra ganhar, é muito importante manter as peças pesadas. Não começa a trocar muito assim. Cavalo E5 foi bom. Eu vou tentar evitar as trocas aqui, porque senão vai morrer o jogo, né? Eu vou tentar manter o bispo aqui. Pelo meu. Não, o que que eu. Vou tentar tomar aqui. Desculpa, tô falando besteira. Vou tentar tomar, mas se ele tomar, eu tomo de torre. Tento bloquear o peão isolado, pelo menos, né? Esse final é totalmente empatado. Claro que a minha posição é preferível, mas é pouca coisa, né? Posição muito simplificada. Eu quero tomar e botar o cavalo em D5. Pois é, ele não deixou. Torre D1, torre D6, eu jogo. Vamos fazer F8. A 4 a 6 eu jogo, né? D5 eu acho que eu tomo, né? Mantenho o peão a mais. Rei E4 eu tenho rei E7 ainda, né? Porque D5 eu tenho cheque sempre. Eu acho que rei E7 quase que eu jogo torre D6 levando uma super cravada aqui, né? Rei E7 ou rei E8, será? Rei E8, né? Pra não entrar na cara do bispo. Se bem que eu posso jogar rei E7, né? D5 eu jogo cheque. Ele ainda... não vou nem dizer dificuldade, né? Mas ele tem uma certa... Vou fazer um H6 aqui. Eu não consigo nem bloquear, o rei dele tá bem. Partida horrível aqui, horrível. Assim, eu não tô pior também, né? Eu tô jogando sólido de pretas, né? Mas pra tentar ganhar, uma partida bem sem graça aqui. Eu tenho torre C4, rei D7, B5, eu posso tentar dominar um pouco as casas brancas aqui. Mas como faz falta um cavalo, né? Aqui. Como faz falta um cavalo? Jogou lá. Eu tô começando a me sentir um pouco desconfortável aqui, pra ser bem sincero. Eu vou jogar rei D7 aqui. F5 ele não tem, torre G1. Eu vou jogar torre C8, talvez. Talvez torre C4, torre C8, né? O G5 não me incomoda ainda. Torre C4 primeiro acho que é uma boa. Tentar provocar alguma coisa ali, depois eu volto pra C8, né? F5 ele jogou direto, né? Ok, eu vou jogar torre C4. Começar a acelerar um pouco o braço aqui. B5 é uma ideia. B5 a6, bota os peões em casa branca. Eu quero muito provocar o rei dele fora aqui dessa casa de E4. Não tô ameaçando nada, né? E5 nem é uma ameaça, porque ele tem rei D3. Rei D5, aliás, né? O rei D3. Tem que tomar de peão? Tomar de rei tô levando um. Ah, não podia tomar de rei, né? Mas tá bom tomar de peão. Eu garanto uma estabilidade aqui em D5.
Eu quero levar meu rei pra cá, mas ele não vai deixar, né? Ele não vai deixar. Meu único... B5 aqui é uma ideia, na verdade, que não é tão bobo assim, né? Porque eu tô ameaçando às vezes B4, o peão tá meio caindo aqui. Ok, e agora torre C8 eu volto, né? Tá bom. Ele vai jogar torre 1. E aí tem que ver se eu posso jogar rei D6. Acho que eu posso, né? Rei D6, rei D5. Eu tô começando a evoluir um pouco. Bem pouco. Mas aí parece que eu tenho total segurança, né? Rei D6. Ah, jogou torre F1. Eu achei que ele tinha botado aqui a torre, mas não importa, né? Bispo B4 cheque. Parece que eu vou levar mate em D5, mas tá seguro o rei. Tô ameaçando agora rei D5, que com torres é muito difícil eu fazer qualquer coisa ainda, né? Mas é um lance. E eu tô jogando bem mais rápido que o meu adversário também, né? Seria triste terminar ganhando isso aqui no tempo, né? Porque ele tá bem devagar. Vamos ver, acho que ele vai acelerar também. Agora rei E4, eu jogo torre C4. Entregou o peão. Não posso tomar isso aí? Ah, mas ele tá de brincadeira. Não posso tomar esse peão? Torre F7, torre C7 eu tenho. Bispo B4, rei C6. Olha, eu vou tomar esse peão. O senhor me perdoe aqui, mas eu vou tomar esse peão. Ele pode jogar D5, mas ele tá me entregando o peão de graça aqui, né? Ele vai jogar a torre aqui, eu vou me acomodar aqui com torre C7. Vai fazer muita falta esse peão pra ele, né? Ele não tem bispo B4, tem o rei. Quer dizer, ele tem, mas eu tenho o rei C6, né? Ele vai ter uma pequena iniciativa aqui, mas esse peão é muito importante, né? Nos finais, assim, tem muito valor o peão a mais, né? Na abertura, claro que tem também, mas aí pode ter muito menos valor, né? Relativo. Você pode estar com problemas no seu rei, problemas de material, problemas de levando ataque, desenvolvimento e outras coisas, né? Quando você tiver com um peão a mais, né? Com material a mais. Agora aqui é muito mais delicado ele dar o peão, né? Existem sacrifícios de peão no final para jogar na compensação, mas são bem mais raros os exemplos que funcionam. É, eu vou estabilizar no próximo lance. Ele tá pensando em trocar, talvez. Mas parece um final bem perdido, né? A não ser que ele troque D5, talvez. Aí bispo F6, acho que é fino, né? Nossa, esse é fino, hein? Esse é um lance bonito. Então, vamos jogar bispo F6. Me dá medo de deixar tudo na casa preta, né? Indo contra os ensinamentos que eu falo pra você, deixar na casa branca sempre. Mas eu preciso me organizar aqui com o bispo primeiro. E agora eu vou ajeitar meu rei na casa branca, né? Talvez rei pra cá. Não tá tão fácil ainda, na verdade, né? Vou jogar rei. Rei. Vou jogar. Não sei o que eu vou jogar aqui. Tá, vou jogar rei C6, que não me agrada muito. D5, claro que eu tomo, né? E torre 8, torre 7 pode ser, né? Difícil evoluir ainda. Difícil evoluir. Vou colocar uma torre em D7. Esse é um lance estranho, A3. Bota mais um peão na casa branca, na casa preta, né? Pode deixar mais uns buracos ali nas casas brancas, né? Jogo lá, vou jogar a torre 7. Não tem D5 ainda. E agora eu preciso pensar num plano de evolução, que não tá nem um pouco fácil aqui. Vou fazer. Opa! Na cara do meu bispo aqui. Vou fazer a 6. Nem sei se é bom a 6, né? Agora vai ter um torre A8 chato. É, eu tô quase torcendo pra ele jogar um D5, né? Tipo, pra ele fazer alguma coisa aqui, porque eu tô sem muito progresso. Talvez passar a torre pra cá. Vamos fazer um rei C6. Ah, eu posso ir pra B5 talvez agora. Vou voltar. Estou sem planos de evolução aqui, hein? Não consigo pensar em um plano aqui pra mim. O B5 eu acho até meio suspeito aqui. Vai cair meu tempo, né? Meu Deus. Tem acréscimo aqui. Vou fazer a torre D6, que é um lance que claramente piora a minha torre aqui. Pelo menos o bispo dele ficar preso na defesa do peão, né? Eu posso, talvez. Eu vou chutar um B5 pra jogar. Ah, agora ameacei B4. Ou esse é chato. Acho que ele vai perder agora. Ele tá muito lento, né? Sem querer foi bem. Na verdade, eu ia jogar B5 A5 igual, né? Mas agora B4 tá ganhando, né? Que eu ganho o bispo aqui se ele tomar. Ele vai ter que tirar o bispo, aí eu ganho o segundo peão, né? Aí estamos conversando já. Aí estamos conversando. Ele tá muito lento, né? Bispo peão quase único. Bom, o bispo D2 dá, mas é feio. Muito feio, né?
Torre D4, torre D5 aí. Ameaçando um bispo G5. Ele tem que jogar bispo E1. Ah, ele entregou o bispo. Mas aí toma. Mas aqui vamos ganhar, né? Vou começar com torre D5. Esse, rei C6. Vamos tomar o peão. E acabou, né? É, ele não jogou bem o final, não, né? Não, opa, não jogou bem o final. Aqui vamos parar o peão. O máximo que eu puder, né? Aqui, vamos dar a volta pro outro lado ali, não tem problema. Rei 8. Posso para F7, vai cair o tempo dele, né? Ele tá buscando um contra-jogo ainda, né? Mas não vai ser suficiente. Beleza. Partidinha. Partidinha longa, pelo menos. 21 minutos, né? Conteúdo que não falta aqui. Chegamos 2.500. 2.505. Mas não gostei de algumas decisões e o final. Ele fez muita. Ele colaborou muito, né? No final. Muito. Já apareceu a pressão. Eu acho que a pressão foi boa, na verdade. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Não estou vendo aqui a precisão. Estou olhando aqui para a câmera. Como é que será que foi aqui? Acho que foi boa a precisão. Não acho que foi boa a partida, não. Não colocaria como uma partida boa, mas acho que foi boa ali, porque teve a sequência. Eu não gostei da decisão prática, né? De simplificar muito. Mas eu acho que pelo computador não vai ser ruim, não, a sequência. E o final eu fui tomando os peões dele, acho que foi tipo 92, assim. Vamos ver. 96,6, caramba. Tô indo bem. Se pegar essas precisões na Índia da Dama, eu tô indo muito bem, né? 96,6. Fazia tempo, hein? Fazer assim. Três imprecisões dele também. Um erro dele. Uma capivarada dele. Ele fez 91,3. É porque foi um jogo equilibrado, né? E aí realmente teve alguns erros no final. Eu não botaria 91 nunca. Mas no geral foi uma partida ok dele, né? É que ele colaborou. Teve uns dois lances no final, né? Que de repente ficou muito ruim pra ele. Ele jogou só de maneira muito inofensiva, muito sem graça, né? Não necessariamente ruim, tipo, repleto de erros. Ele foi jogando só muito conformista, vamos dizer, né? Aceitando ficar um pouco pior de brancas. Vamos lá, vamos pra análise. Então, cavalo F3. Cavalo F6. E aí G3 ele jogou. Pois é. E aqui temos muitas opções já, né? Temos muitas opções. Eu vou tentar falar do peão isolado, né? Aqui nesse vídeo também, se possível. E eu quero fazer a busca da referência ali das partidas do E3 que ele jogou. Então aqui eu tenho muitas formações, né? Qualquer abertura que seu adversário joga de maneira mais encolhida, tipo um G3, B3, E3, te dá muita liberdade para você escolher o que você quer fazer. Posso jogar estilo Índia do Rei, posso jogar estilo meio Grunfeld com D5 e G6, posso tentar dominar o centro, tipo um peão dama invertido, né? Como se fosse D4, C4. Posso fazer estilo gambito de dama recusado, estilo Índia da Dama, estilo. Não vou nem dizer estilo Benoni, né? O Benoni seria quando você, né, já tem o D4, D5 aqui. Mas posso jogar esse tipo uma siciliana, mais ou menos, né? Essa formação assim. E eu escolhi jogar B6 para manter o padrão. Normalmente eu gosto de jogar D5 aqui dominando o centro mesmo, né? Jamais vai ser ruim um lance desse. Mas B6 tá bom, bispo, bispo, roque E6. E aí C4. Então, principalmente nesse nível, que está sendo mais difícil de todos, claro, até agora, repara que eu estou jogando essa formação de várias maneiras diferentes, né, contra várias formações diferentes, para vocês irem pegando o jeito. E é realmente, eu acho que é um tipo de posição que eu gosto, mas é um tipo de posição muito harmônico para jogar, né? A Dia da Dama, de modo geral, ela é muito correta do ponto de vista estratégico, né? Então, eu acho que espero que esteja criando uma intuição legal para vocês jogar mais ou menos assim, né? Acostumar cavalo, peão, bispo, né? Às vezes jogar C5, às vezes bispo E7, aí definir às vezes D6, às vezes D5, né? Entender mais ou menos as diferenças de cada uma dessas formações. Então eu joguei C5 direto, né? Poderia jogar bispo E7, mas aí vira uma endiada dama limpa com D4.
E eu acho que uma versão melhor é eu dificultar esse D4 dele jogando C5 primeiro, né? Cavalo C3 e aí bispo E7. Pois é. E aqui ele jogou E3, que é um lance muito curioso. Aqui tem dois. Bom, tem alguns lances pro branco, claro. D4 é o lance principal aqui, se não me engano. Torreão eu gosto bastante, joguei bastante Torreão já. Torreão é um lance curioso aqui, né? Mas se jogar rock, eu quero jogar E4 agora. E quero jogar depois D4. Por quê? É aquela mesma ideia que eu falei, eu quero jogar D4, só que sem trocar os bispos. Sempre que eu troco os bispos aqui, essa dica vocês já tiveram anotada também. É muito confortável pro preto. Eu troco ali e jogo dama C8. Eu faço aquela substituição na diagonal do bispo pela dama. Eu lembro quando eu aprendi esse tema, eu fiquei muito empolgado assim de preto. Porque eu jogava tipo, Mente da Dama quando eu comecei a jogar contra peão dama, estudando um pouco mais, e eu entendi esse plano, né? De dama C8, dama B7 check, D5 aqui. Mas o principal é o quê? A dama ocupa essa diagonal, né? A dama faz a função de um bispo aqui, ganhando um tempo no rei, e eu tô muito agradável aqui de pretas, né? Certamente tô igualando bem aqui. Mas aqui dama D4 a teoria. Dama D4, e aí cavalo C6. Dama F4, isso. Tem uma teoria. Tanto que cavalo C6 eu acho que é até um pouco impreciso aqui. As peças não conversam muito bem aqui. Acho que tem que jogar com D6 e cavalo D7 mesmo. Aqui eu vou jogar B3, B2, torre D1. Às vezes fica um pouquinho difícil aqui pro peão de D. Eu acho que D6 é a teoria aqui. D6 e não. Deixa eu até ver a teoria básica aqui. É D6, torre D1. E não surpreendentemente, qual que é o lance correto aqui? A6. Olha a formação que eu falei para vocês. Então isso aqui se repete muito, constantemente em várias aberturas, várias defesas, né? E agora eu quero fazer o quê? Cavalo de BD7, dama C7, aquela formaçãozinha muito confiável, as peças conversam bem entre si. Isso aqui muito raramente vai ser ruim. O cavalo indo para D7. Fica tudo muito harmônico, né? Mas voltando pro jogo aqui. Então, cavalo C3, bispo E7, para jogar o D4, para jogar B3 também, ou o torre 1 que eu falei, né? Torre 1 eu posso reagir com D5 imediato, posso fazer várias coisas. Mas aqui ele jogou E3, um lance curioso. Certamente já foi jogado, claro, né? Mas vamos ver quem já jogou. Então aqui a gente tem nessa posição 7.500 jogos na base. 3.600 D4, 2.500 Torre 1, 1.100 B3 e apenas 59 vezes foi jogado o E3 aqui. Vamos ver se tem alguma partida interessante, né? Vamos ver. Ivan Sokolov, jogador bom, já ganhou do Kasparov no passado. Empatou com Jesus Nogueiras, jogador muito bom de Cuba. Ele jogava muito bem o Nogueiras. Hoje acho que tá aposentado também. Ah, empatou bem rápido a partida. Rock. Ah, não, acho que tá errado aqui. Ele não jogou E4. E4 tá perdendo peão, cavalo por E4. D6, cavalo E1. Não, não aconteceu isso. A anotação tá errada aqui. Não. Que estranho, né? Partida de 1988. É raro ver uma anotação errada assim. Tem muito nas partidas mais recentes, né? Porque o tabuleiro digital pegou errado os lances, né? Estranha essa partida aqui na base. Totalmente estranha, né? Não foi assim, claro que não foi assim, tá? Tem uma partida do Igor Houses. O House em 2012, né? Ele que ficou famoso, né, pela polêmica. Ele perdeu o título de grande mestre, né? Enfim, foi banido dos torneios por estar trapaceando nos eventos, né, com o celular. Esse caso, acho que faz uns 3, 4 anos, talvez. Pouco antes da pandemia, não lembro que ano que foi isso. Mas enfim, ele era um. Sempre foi um bom jogador, o Houses, né? A questão era o desempenho que ele estava tendo nos eventos. Mas enfim, isso aqui é antes de tudo isso, em 2012, né? Ganhou de um jogador de 2180. É interessante o E3. Muito pouca partida. Jogou o D5, né? Cavalo H4 já tá bem melhor aqui. É, não vamos nem seguir que a partida não tem muito interesse aqui, mas olha só, o branco com vantagem grande já.
É um lance que claramente não vai ser o melhor E3, mas tem uma ideia interessante e já fez o preto errar aqui rápido, né? É, não tem nenhuma partida aqui notável, nenhuma mesmo, nenhum jogador mais conhecido. A do Sokolov tá errada, né? Tem aqui do. Isso aqui acho que é Blitz, esse cara jogava uns Blitz antigamente. É, tá bom, vamos voltar pra partida. Aqui, não vou nem entrar em outras variantes porque seria outro mundo, tá? Mas assim, essas posições com D4, peão toma dama D4, tem muita partida aqui, muita. Nessa posição tem 3.200 partidas. Eu gosto sempre de pegar as partidas antigas só pra ver de curiosidade aqui quem jogava essa posição. Mas, por exemplo, a gente tem aqui partidas de 1953, as primeiras que eu tô vendo aqui. Tem aqui Petrosian Geller. Ah, tem umas mais antigas ainda. Tem uma do Tausto que tá 100 anos essa. Tem uma do Reshevsky também. Tem uma do Karpov aqui também. Isso aqui deve ser simultâneo. Deixa eu ver aqui uma partida Geller contra não sei quem. Tem uma do Keres também aqui. Aí queria pegar uma partida. Tem muitos caras bons aqui, isso é fato, né? 1957, muita partida. Então eu acho interessante ver quando a variante nasceu, né? Tem uma do Korchnoi aqui. Vamos ver como é que jogou o Korchnoi, não. Bem rapidinho, vai essa partida. O Korchnoi é um jogador que já falei, claro, aqui algumas vezes, mas a gente não passou nenhuma partida dele ainda, né? É interessante até isso, porque ele era um cara com um estilo muito original de aberturas, o Korchnoi, muito original, né? Então acho que é mais difícil encontrar coisas das linhas que eu tô jogando um pouco mais teóricas, assim, pegar muitos exemplos dele, né? Ele é um cara que tinha uma visão muito diferente das coisas, assim, um cara brilhante mesmo, muito original, Portnoy. Então, Rock, Torre D1, o Felipe, que era um jogador notável, era aquele jogador típico, jogador de segundo pelotão, assim, né, que tem muitas partidas que ele perde dos grandes jogadores, né, mas ele participava dos grandes eventos também, devia ser um cara, não sei, top 30 do mundo, sei lá, tô chutando também. Bom, jogou dama C8 aqui, Portnoy veio com E4 e B3. Puxou a dama para D2, vamos com a barrinha mesmo, vai, só para passar rápido aqui. Ajeitou a dama em E2, bispo A3, dama B8, torre D2. Jogou para realmente atacar o peão de D6. Dificilmente você vai ganhar esse peão atacando ele, né? Porque o preto defende. Mas às vezes fica um certo incômodo. O cavalo vem para C5, torre D1. Interessante, eu nunca joguei dessa forma de brancas assim. Eu sempre acho que esse ataque no peão de D6 é meio. Jogou E5. Cedeu a casa aqui. Lance comprometedor, hein? Eu nunca jogaria esse E5. Ele quer fazer cavalo E6? Mas o que ele tá com medo aqui? Talvez tenha alguma ameaça, mas assim, esse lance facilita tanto a vida do branco. Eu jogaria talvez um H6, bispo F8. Não sei, E5 eu não gosto. Já levou o cavalo D5, bispo F8. Manobrou o cavalo para E6. Ele tem uma casa aqui também, né? Convenhamos. O computador acha que tá horrível pro preto aqui. B4. Não, E5 é muito comprometedor. Que falha grave posicional aqui, né? Do preto. H4, H5. Mesmo assim, quando o cara faz um erro grave desse, é muito legal ver como um jogador monstro tipo Korchnoi pune o cara, né? Dama C7, cavalo F5, torre D8. É muito legal esse plano, né? H4, H5. Assegurou a casa em F5. Tá falando, ó. Pode até expulsar meu cavalo, mas vai ter que fazer G6, que é um lance que enfraquece muito, né? A5, bispo C3, AB, AB. B5 jogou. Tava quase podendo ativar a torre agora, né? O computador não gostou do que fez o Korchnoi aqui. Tinha outras coisas mais imediatas. O computador não gostou nem um pouco. Baixou bastante a vantagem aqui. B5, cavalo A7. Dama D2, cavalo B5. Tá ficando pior aqui. Eu tava só elogiando o Korchnoi. Ficou super ajeitado agora o preto, né? Pô, eu gosto tanto do Korchnoi que partida ruim dele até agora aqui, né? Digo, tava indo bem, mas de repente ele tá pior de branca. Né? Tava mais de 2 pontos pra ele. Bispo E5 ele jogou. Não podia tomar em E5 aqui? Não podia tomar em E5 aqui? Torre D8, cavalo D8, dama D8. Isso aqui não parece ok pra igualar, pelo menos? D por E5? Ah, ele tava baseando nessa tática aqui. Partida estranha, né? Ah, agora teve umas brincadeiras aqui. Bispo G7.
Cavalo H6, teve uma sequência legal aqui. Caramba, sacrificou uma peça aqui o Korchnoi. Isso eu só queria só passar uma partida rapidinho, mas não dá. As partidas do Korchnoi não tem essa de passar rapidinho, como se fosse uma partida do Karpov, assim. A partida do Karpov é legal que você pode passar rapidinho, assim, porque é tudo geralmente tão bonito que ele faz, correto, né? Sem muitos riscos. Não precisa ficar calculando tanto pra gente analisar. Você vai passando assim, as coisas vão fazendo mais ou menos sentido, né? Mas o Korchnoi era sempre muita loucura que ele fazia nas partidas. Muita originalidade sempre. Uau. Torre 4 aqui, tá tendo mate, né? E recuperou a peça, tá com 2 peões a mais, né? Nossa, a partida aqui precisa de muitas horas de análise. Foi bem esquisita, né? Porque E5 tem que ser muito errado aqui, né? Mas aí o cara se ajeitou bem depois, né? Gostei do plano do Korchnoi H4H5, mas alguma coisa deu errado ali. E o cara achou bem o B5, né? Esse cara era bom, Miroslav Felipe. Ele construiu uma posição boa com o Korchnoi, mas depois deu uma. Na hora da complicação aqui do bispo E5, eu acho que era D por E5 aqui. Estamos sem a lista de lances, né, de análise. Tudo bem. Vamos voltar aqui. Então o Korchnoi jogou assim, o cara jogou com cavalo C6, né? Enfim, ele jogou com B3, bispo B2, B3, torre D1, aliás, fez o E4 e fez o bispo A3, né? Então esse tipo de lance é legal, o D4. Às vezes cria uma certa dificuldade no peão de D aqui. Mas ele jogou E3, um lance curioso, um lance que praticamente ninguém jogou na história, né? Talvez D5 fosse bom pela iniciativa já, né? Eu fiz o roque D4. Se pro D4 eu fui criticado aqui. D5 pode ser, é um lance normal, claro, né? Mas eu gostei tanto de ser pro D4 aqui. E pro D4 eu dou uma C8. Inclusive, se não for bom esse lance, eu até achei interessante jogar o E3 de brancas aqui. Porque eu me senti super inteligente jogando esse dama C8 aqui, né? Porque eu quero encaixar o D5. E eu acho que o D5 direto é um pouco inferior aqui. Cavalo E5, ó. Realmente ele gosta, não muito, né? Ele gosta um pouquinho do branco depois de cavalo E5. Se bem que eu tenho cavalo C6, talvez, né? Simplificando ainda. Mesmo assim, bispo G5, bota uma pressão aqui em D5, né? Ainda não consigo jogar o DC4. Aí me achei o Karpov fazendo esse, dama C8, né? Toca no peão. Ele sugere bispo F4 aqui. Eu achei que eu podia tomar o peão batendo olho rápido, né? Cavalo E5, dama C8. D5. D5? Tá errado isso aqui, né? D5. Caramba, que lance. Esse é um lance muito louco, né? D5. Porque se cavalo toma, cavalo E5 deve ser. Eu nem entendi como é que não pode tomar o peão aqui. Ele fala dama A6, D6, bispo D8 com compensação pro branco, né? Xadrez é muito difícil, não tem jeito. Dá pra sentir que ele podia tentar o sacrifício, né? Com o bispo F4. Mas é um peão muito importante em C4, né? Dama E2, aí finalmente joguei D5 e eu garanti a troca aqui, né? Tocou, trocou, bispo D2. E agora eu fui nessa tentação dessa bagunça toda, né? Do cavalo pro C3. O computador até gosta disso. Não acho que foi uma tentativa prática boa. Não foi nem um pouco. Aqui é melhor deixar o cara igualar às vezes do que simplificar, tentar ficar um pouquinho melhor, mas um final muito seco ali. O cara jogou muito bem, na verdade, no começo do final. Trouxe o rei pro centro, avançou a ala do rei depois que ele bobeou, né? Então aqui vamos ver se tem alguma sugestão segura. Ih, tipo, cavalo D7, que é a segunda opção dele. Exatamente isso, eu tava pensando, né? Eu falei cavalo A6, na verdade, dama D8, mas. Cavalo A6 é ruim, né? Que eu fico na cara da dama aqui. Mas cavalo D7, toição e dama. Toição e dama D8 aqui. Isso. Dou um pouquinho de iniciativa pra ele, mas eu garanto a estabilidade aqui do cavalo de D5, né? Eu falei que ia falar sobre o. Eu comentei que ia falar sobre o peão isolado, mas já tem 40 minutos de partida aqui. Eu não vou entrar em muitas muitas filosofias aqui de estratégia. Mas, de modo geral, contra o peão isolado, eu quero bloquear com uma peça aqui na frente do peão isolado, com o máximo de estabilidade possível. E o branco teria que buscar, geralmente, um ataque aqui na ala do rei. Tipo um bispo em D3, só que a posição seria totalmente outra aí. Porque o peão em D4, o quê? Ele dá liberdade para as brancas. Ele tem essa coluna semi-aberta, abre o bispo aqui também. Então, uma formação com o bispo aqui, de repente uma dama aqui e o bispo aqui, fica legal, né?
Ameaçando coisas aqui na hora do rei. Então esse peão isolado é uma versão muito boa pra mim. Ele jogou bispo D2, eu fui nesse cavalo C3 aqui, que ele gosta até. Bispo C3, bispo A6. Dama E4. E aqui ele sugere voltar ao bispo. Podia ser cavalo D7 aqui também. Cavalo D7, cavalo F6. Pra igualar. Mas aqui tá bom, bispo F1. Eu não gostei da coisa prática disso, né? Porque esse final tá um pouquinho mais confortável pra mim aqui. Mas é muito pouca coisa. Muito pouca coisa e... É um final que não é pra ganhar nunca aqui. Com um jogo mais ou menos correto do meu adversário. Tipo, torre D1, traz o rei pra E2, D3. É um final típico de peão isolado esse, né? Que o preto troca as peças, aí trocou demais peça e o branco vai ficar um pouquinho pior com esse bispo passivo, mas não vai ser suficiente pra ganhar geralmente. Veio com cavalo E5. Cavalo B4 era uma opção pra mudar, né, a configuração de peças. Mas tá bom, bispo F6. Eu tô ameaçando tomar agora e botar o cavalo em D5. Se ele deixar eu tomar, por exemplo, rei F3, aí eu gosto bastante do preto. Cavalo E7, boto o cavalo em D5. E agora sim, o cavalo fica bem estável no centro, né? Isso aqui é bom pra mim. Ele trocou. Lá, rei E4. E aqui... Vou até tirar a lista de danos pra não me confundir. Aqui eu joguei rei F8. Rei E7. G4. H6. F4. Rei D7. Pois é, não tô conseguindo nada aqui. E ele tem mais liberdade que eu, na verdade, pra avançar aqui, né? Ele tem toda essa lá do rei pra andar. E eu tô só esperando ele fazer alguns erros, né? Eu quero talvez estabilizar minha torre em D5, né? Agora talvez tô ameaçando torre D6, torre D5, minha torre fique estável. E eu posso sonhar com um tipo de expansão aqui. É muito difícil nos finais eu jogar o final sem evolução de peões, né? Ele jogar F5 interessante, torre C4. Tentar dar um incômodo ali, tomei de peão, que foi bom. Isola o peão, mas vem o controle do centro. Esse rei toma aqui, acho que não sei se era bom não. Esse aqui tá bom tomar de peão. Por isso não tem um preconceito raso assim, né? Também serve pra vida, né? Você, não quero isolar meu peão. Não é assim que funciona, né? Tem que ver se esse peão vai ser atacado, se vai ser um problema ou não. Joguei torre C8, torre F1, rei D6, e aqui a gente pode ver um exemplo bom de como às vezes ganhar a partida sem fazer muita coisa. Né? Eu encontrei aquele dama C8, que eu achei legal, consegui isolar o peão de uma maneira boa, simplifiquei bastante, mas assim, não fiz nada de especial até agora, não é nada. E aqui ele se emocionou, ele faltou consistência no lance dele, o H4, né? Ele jogou super bem até aqui. Mas até agora a partida tá praticamente. Tá muito correta dos dois lados, né? Tem algumas pequenas críticas para fazer, claro. Mas a precisão deve estar altíssima aqui, né? Quase nenhum erro sério dos dois. Só que a H4 ele entrega o peão. Eu não sei bem qual que seria meu plano aqui. Não sei. Eu jogo rei C6, torre D8. Minha torre em D5 faria legal aqui, porque ela pode jogar nas duas alas, né? Eu posso criar uma ruptura com H5 para tentar criar peão fraco do outro lado. Só que ele entrega o peão e eu tenho o torre C7 aqui, que é um lance calmo, tranquilo, né? E aí torre F8 eu voltei. Nem sei qual é a sugestão que ele dá aqui. Rei D5 pode ser, mas enfim. Tipo F6 não vai ser ruim nunca. Ah tá, porque permite rei E4, né? Talvez rei D5 era melhor. Rei C6. E eu vou te falar que até aqui eu tô com dificuldade para evoluir, né? Joguei A6, ele gosta mais do A5. Rei C6, rei B7. E aqui eu botei a torre aqui, que tem uns problemas, só que tem lados bons também, né? Eu fico preso na defesa, o bispo dele também fica preso. E o rei também mais ou menos preso, né? E olha aquele conceito que eu falo pra vocês. Quando a gente tem final de bispo com torres ou damas, ou damas, né? Pode ser com damas também. Às vezes é interessante você botar os peões na cor do seu bispo, porque o bispo ganha o quê? Ganha estabilidade aqui. Se o peão tivesse em G6 e H7, com a ideia de, não, vou deixar meus peões na cor diferente do meu bispo, é muito superficial isso. O bispo vai ficar solto aqui. Então se eu tivesse jogado G6 aqui, o peão tá caindo, claro. Mas assim, repara como o bispo tá instável aqui. Ele vai ser atacado. Aqui, com o peão em G7 e H6, essas três peças se defendem sozinhas, né? Isso é bem legal. Então funciona bem, porque eu consegui estabilizar meu bispo, eu posso jogar com outras peças, principalmente com a torre, no caso, né? Ou avançar com os peões aqui. Então eu jogo B5 aqui, e aqui ele tem que lidar com o B4.
né? O computador sugere jogar B3, B4 e volta para B2. Porque é uma concessão a colocar o peão em B4 também. Esse peão pode ficar fraco aqui às vezes. Mas ele faz um erro gravíssimo com A5 aqui, né? Então o xadrez às vezes é assim, né? Às vezes, os melhores do mundo fazem isso. De maneira mais refinada, claro. Mas o Carlsen ganha muita partida, às vezes, sem fazer tanto. Ele faz o quê? O que ele traz pro jogo às vezes? Ele traz muita consistência. Não é fácil ter consistência, né? Consistência é fazer o quê? Você fazer lances que você não tá errando, que você não tá ficando pior, pode estar eventualmente construindo algo, mas não precisa sempre construir alguma coisa muito produtiva, não precisa ter um plano sempre super ambicioso. Às vezes você mantém a posição e você meio que. Você não vai jogar. Seu plano de ganhar não vai ser esperar seu adversário errar, não é isso, né? Mas você ganha às vezes porque o adversário erra, né? Então, o Costa já falou alguma coisa assim. Tem que procurar melhor, mas já falou alguma coisa assim em algumas entrevistas, né? Talvez para blitz rápido ele falou isso, que se ele consegue jogar de maneira consistente, sem errar, em alguma hora vai surgir as oportunidades. Seria isso. Você jogar consistente, sem errar e espera as oportunidades que vão surgir, porque vão surgir sempre as oportunidades. Também serve para a vida. E ele jogou a 5 aqui, né? Então, às vezes, não fica tão preocupado quando você tá melhor em querer fazer alguma coisa. Fica ali, mantém a posição, né? Não fica incomodado que você não tem um plano. Fica ali, passa, volta, não entrega nada, defende seus peões. Uma hora o cara vai errar. Se você conseguir manter muita consistência, o adversário vai errar alguma hora. Isso é fato. E o B4 é muito bom. Se ele tomar, ele perde o bispo. Ele acabou sacrificando o bispo aqui, mas vitória simples. Torre D5, rei C6, tomei o peão. E aqui foi. Torre A1, A5, botei o rei pra trás. Não sei se é a melhor técnica do mundo deixar o rei aqui no fim do mundo. Mas com o peão A eu vou distrair totalmente as peças dele, né? Minha ideia aqui unicamente seria tomar esse peão de C, que é um peão bem importante, né? Porque dá uma estabilidade pro peão dele aqui. E quando eu tomar esse peão, vai cair esse peão aqui. E eu vou ganhar sem nenhuma pressa aqui. Eu vou com o rei, posso até dar a volta aqui se precisar. E vai ser um final tranquilo. Depois de A4, caiu o tempo do nosso adversário aqui da Croácia. Muito bem, chegamos em 2505. E é isso aí. Vitória número 277. Se você gostou aqui do vídeo, da partida da análise, não esquece de deixar aquele joinha. A gente se vê na próxima. Valeu!